Mas galera, beleza? Depois que eu faço um vídeo, geralmente eu mesmo vou lá e vejo ele umas 3 vezes durante o dia. E eu tava vendo de novo esse que eu compartilhei, no caso ontem, falando sobre os loucos. E fiquei pensando nisso, quanto loucos que houve na Bíblia, pessoas que eram consideradas como loucos, que as pessoas da época não entendiam. Olha o caso de Noé. Noé tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus tratava diretamente com ele, e Deus mandou que ele fizesse uma arca, para que ele libertasse a sua família, salvasse a sua família e os animais. Mas naquela época, só Noé tinha essa intimidade com Deus, só ele escutava a voz de Deus. Então ele começou a fazer uma obra que não tinha lógica, não tinha sentido. Ele estava longe do mar, não chovia, naquela época não chovia, a terra era irrigada por de baixo para cima, não era de cima para baixo igual a chuva é hoje. E ele foi fazer uma arca gigante, enorme, porque ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha um direcionamento de Deus, mas as pessoas não entendiam isso. Aí se você for continuar lendo na Bíblia, você vai começar a ver relatos de pessoas, cada um mais doido que o outro. Aí eu não sei, eu não consigo falar na ordem que foram os acontecimentos, não. Eu tenho a memória meio curta, eu lembro esporadicamente. Aí você encontra na Bíblia um relato de um cara que Deus deu um direcionamento para ele pregar numa cidade, para ele falar para a cidade arrepender ou ele ser destruída, e ele resolve fugir porque ele ficou com medo, que é o caso de Jonas. E de repente uma baleia engole ele, fica 3 dias na barriga dessa baleia, e pega e leva lá para Nínive, que era a cidade que ele tinha que pregar. Cara, olha que loucura que é isso, moço. E de repente você vê a história de um rei, em que ele tem vários irmãos que têm todas as qualidades para ser rei, são fortes, são inteligentes, são guerreiros, mas Deus escolhe um cara que nem lá estava, que era ser achado tão indigno de ser um rei, que ele nem na seleção dos reis ele estava. Ele estava lá no pasto, ele era pastor de ovelhas, que é o rei Davi, mas Deus falou, tá faltando alguém, cadê? Usou o profeta para falar, o Davi, traz ele lá, chegou, era o Davi, era o cara mais improvável. Então outra loucura, que com certeza os irmãos dele ficaram olhando um pro outro, o pai olhando um pro outro, mas como assim esse Davi, o Davizinho, molequinho desse aí é o rei? Aí você continua lendo a Bíblia sobre os apóstolos de Jesus. Pedro, pescador, não conhecia nada de nada, era pescador, era humilde, se tornou o alicerce da igreja. Aí você vai ver a história de João Batista. João Batista vivia no deserto, comia gafanhoto, vestia roupa de pelo, outro louco. Aí você vai ver um cara chamado Saulo, que era perseguidor, ele perseguia cristãos. E de repente, esse mesmo perseguidor de cristãos estava falando de Jesus, falando do cara que ele perseguia. Você imagina Paulo lá no meio da sinagoga lá, procurando, pegando carta de autorização para ir em tal cidade, matando todo mundo, buscando, organizando, orquestrando uma forma de acabar com os cristãos. E no outro mês, aquele mesmo cara tá lá falando, ó, Jesus é o Salvador, arrependa-se dos seus pecados. Certo? O povo ficou tudo assim, como assim? Esse louco aí que tava matando, buscando formas de acabar com esses cristãos. Agora ele tá falando, olha que loucura que é isso. O próprio Jesus Cristo, eu falei ontem de algumas coisas que ele fez, mas o próprio Jesus Cristo também fez coisas que a sociedade achava loucura. Por exemplo, ele curou um cego cuspindo no chão, ele fez uma massinha ali, passou no olho do cara e mandou ele lavar. E quando ele lavou, ele restaurou a visão dele. Então era tudo loucura pro pessoal da época. Ninguém entendia o que estava se passando, como que um filho de um carpinteiro tinha uma unção tão grande daquela forma, como que ele era usado por Deus. E os próprios fariseus, os cristãos da época condenaram Jesus. Os próprios cristãos, os membros da igreja local daquela época não entenderam o que Jesus estava fazendo, não entenderam que ele foi enviado por Deus. E eu fiquei pensando sobre essas coisas, e tem vários outros relatos de pessoas que foram muito usadas por Deus e o pessoal considerava como louco. Situações que pareciam loucura. Daniel foi jogado numa cova de leões e saiu de lá ileso.
Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado numa fornalha e um anjo de Deus apareceu ali e o salvou. Então, tem vários relatos da Bíblia que a sociedade naquela época considerava loucura, porque eles não entendiam que Deus agia verdadeiramente na vida de uma forma tremenda, de uma forma profunda, e age na nossa vida hoje também. De pegar um cara totalmente inadequado, totalmente sem rumo igual eu era, um ateu igual eu era, um cara que não queria saber de nada, um cara que brigava quando alguém me falar de Deus, e começar a trabalhar na vida desse cara, e começar a moldar. Eu falo até, meu filho até pergunta, Murilo, o que Deus fez com o papai? Ele fala assim, Deus trocou o coração do senhor, papai. Porque é algo sobrenatural. Então, irmão, seja louco, procure ser louco, mas louco por Jesus Cristo. Olha, cala a boca desse pessoal que fala que nós não é capaz, que nós não seria nada, e vamos mostrar para ele que com Jesus a gente pode tudo. Amém? Cola comigo, bora colar com Deus, é nóis, tamo junto. Abraço.